Capítulo 7. O grão feérico de cabelos dourados e Lucien estavam à mesa quando Alice me devolveu à sala de jantar. Eles não tinham mais pratos diante de si, mas ainda bebiam de cálices de ouro. Ouro de verdade, não pintado ou folheado. Pensei em nossos talheres descombinados quando parei no meio da sala. Tanta riqueza assombrosa, quando não tínhamos nada. Uma besta semi-selvagem, era como Nestá me chamara. Mas, em comparação com ele, em comparação com aquele lugar, em comparação com o modo elegante e tranquilo com que eles seguravam os cálices, o modo como o de cabelos dourados me chamava de humana. Nós éramos as bestas semi-selvagens para os grão-feéricos, mesmo que fossem eles os que vestiam peles e tinham garras. Observei a comida ainda na mesa. Eu estava faminta, a cabeça tão zonza que achei que fosse desmaiar. A máscara do grão feérico de cabelos dourados refletiu os últimos raios do sol da tarde. Antes que pergunte, a comida ainda é segura para que coma. Ele apontou para a cadeira na outra ponta da mesa. Nenhum sinal das garras. Quando não me movi, o feérico disse rispidamente: "O que quer, então?" Não respondi. Comer, fugir, salvar minha família. Lucien falou do assento na extensa lateral da mesa. Eu avisei Tamlin. Ele olhou para o amigo. Suas habilidades com fêmeas definitivamente enferrujaram nas últimas décadas. Tamlin. Ele fulminou Lucien com o olhar, movendo-se no assento. Tentei não enrijecer o corpo diante da outra informação que Lucien dera. Décadas. Tamlin não parecia muito mais velho que eu, mas feéricos eram imortais. Ele podia ter centenas de anos, se não milhares. Minha boca secou enquanto eu avaliava seus estranhos rostos mascarados, sobrenaturais, primitivos e imponentes, como deuses imóveis ou cortesãos ferais. Bem, disse Lucien, o olho avermelhado que lhe restava fixo em mim. Você não parece tão ruim agora. Um alívio, imagino, pois deve morar conosco. Embora a túnica não seja tão bonita quanto um vestido, lobos prontos para atacar. Era isso que eram. Exatamente como o amigo. Eu estava ciente demais de minha dicção, de cada fôlego que tomei quando falei. Eu preferiria não usar aquele vestido. E por que não? Perguntou Lucien. Foi Tamlin quem respondeu por mim. Porque nos matar é mais fácil de calças. Eu queria gritar para que eles me deixassem em paz, mas em vez disso falei, calma. Agora que estou aqui, o que planejam fazer comigo? Lucien deu um riso de escárnio, mas Tamlin respondeu com um grunhido irritado. Apenas sente-se. Um assento vazio tinha sido puxado à cabeceira da mesa. Tanta comida, quente e fumegando com temperos sedutores. Os criados provavelmente tinham trazido comida fresca enquanto eu me lavava. Quanto desperdício. Fechei as mãos em punhos. Não vamos morder! Os dentes brancos de Lucien reluziram, o que sugeria o contrário. Evitei seu olhar. Evitei aquele estranho olho de metal animado, que se fixou em mim conforme eu seguia para meu assento e me acomodava. Tamlin ficou de pé e deu a volta na mesa, mais e mais perto, cada movimento suave e letal. Um predador cujo sangue emanava poder. Foi um esforço me manter parada, principalmente quando ele pegou uma travessa, levou até mim e colocou carne e molho em meu prato. Falei em voz baixa. Posso me servir sozinha. Qualquer coisa para mantê-lo longe. Tamlin parou tão perto que um movimento daquelas garras à espreita sob sua pele poderia rasgar minha garganta. Era por isso que o Baudrier de couro não tinha armas. Por que usá-las quando você mesmo é letal? É uma honra para um humano ser servido por um grão feérico, disse ele, rispidamente. Engoli em seco. Tamlin continuou empilhando vários alimentos em meu prato, parando apenas quando estava lotado de carne, molho e pão, e depois encheu meu copo com vinho branco frisante. Respirei quando ele voltou para o próprio assento, embora ele provavelmente tivesse ouvido. Eu só queria enterrar o rosto no prato e comer até chegar à madeira, mas prendi as mãos sob as coxas e encarei os dois feéricos. Eles me observaram também, com atenção demais para ser casual. Tamlin endireitou um pouco o corpo e falou. Você parece melhor que antes. Era um elogio? Eu poderia jurar que Lucien deu a Tamlin um aceno de cabeça encorajador. E seu cabelo está limpo. Talvez fosse a fome voraz que me fazia alucinar aquela tentativa sofrível de me lisonjear. Mesmo assim, me recostei e mantive o tom de voz calmo e baixo, como eu usaria com qualquer outro predador.
Vocês são grão-feéricos? A nobreza feérica? Lucien tossiu e olhou para Tamlin. Pode responder essa. Sim, respondeu Tamlin, franzindo a testa, como se buscasse algo para me dizer. Ele se contentou com apenas: somos. Tudo bem. Um homem, um feérico de poucas palavras. Eu havia matado o amigo dele. Era uma hóspede indesejada. Eu mesma não iria querer conversar comigo. O que planeja fazer agora que estou aqui? Os olhos de Tamlin não deixaram meu rosto. Nada, faça o que quiser. Então não serei sua escrava? Ousei perguntar. Luciene engasgou com o vinho, mas Tamlin não sorriu. Não tenho escravos. Ignorei o alívio em meu peito ao ouvir aquilo. Mas o que devo fazer da minha vida aqui? Insisti. Você deseja que eu faça por merecer minha estadia? Que trabalhe. Uma pergunta idiota de se fazer, se ele ainda não havia pensado nela. Mas eu precisava saber. Tamlin enrijeceu o corpo. O que você faz com sua vida não é problema meu. Lucien pigarreou de modo espalhafatoso, e Tamlin olhou para ele irritado. Depois de uma troca de olhares que não consegui decifrar, Tamlin expirou e disse: Não tem algum interesse? Não, não era completamente verdade, mas eu não estava disposta a explicar pintura a ele. Não quando, aparentemente, era muito problemático para ele simplesmente falar comigo de modo civilizado. Lucien murmurou: Tão tipicamente humano! A boca de Tamlin se repuxou para o lado e ele não repreendeu o amigo. Em vez disso, falou: Faça o que quiser com seu tempo. Apenas fique longe de problemas. Então você realmente pretende que eu fique aqui para sempre? O que eu quis dizer foi: Então vou viver neste luxo enquanto minha família morre de fome? Não fiz as regras, grunhiu Tamlin. Minha família está morrendo de fome, falei. Eu não me importava em implorar, não por aquilo. Dera minha palavra e me ativir àquela palavra durante tanto tempo que eu não era nada nem ninguém sem ela. Por favor, me deixe ir. Deve haver alguma outra brecha nas regras do tratado. Algum outro modo de eu me redimir. Redimir? Falou Lucien. Você sequer já pediu desculpas? Aparentemente, a tentativa de me elogiar tinha acabado. Então, encarei Lucien no olho vermelho que lhe restava e falei: Desculpe-me. Lucien se recostou na cadeira. Como o matou? Foi uma luta sangrenta ou assassinato a sangue frio? Minha coluna se enrijeceu, mas disparei uma flecha de freixo contra ele, e depois, uma flecha comum no olho. Ele não revidou. Depois do primeiro disparo, apenas me encarou. Mas o matou mesmo assim, embora ele não tivesse feito qualquer movimento para atacar você. E então o esfolou. Ciciou Lucien. Basta, Lucien, disse Tamlin ao cortesão com um grunhido. Não quero ouvir detalhes. Ele se virou para mim, eterno e brutal e impassível. Falei antes que Tamlin pudesse dizer qualquer coisa. Minha família não vai durar um mês sem mim. Lucien deu uma risada e eu trinquei os dentes. Sabe o que é passar fome? Indaguei, o ódio subindo e devorando qualquer bom senso. Sabe como é não saber quando será sua próxima refeição? O maxilar de Tamlin se contraiu. Sua família está viva e bem cuidada. Pensa tão mal dos feéricos a ponto de acreditar que eu lhes tiraria a única fonte de verba e nutrição sem substituí-la? Estiquei o corpo. Você jura? Mesmo que feéricos não pudessem mentir, eu precisava ouvir. Uma risada baixa e incrédula. Por tudo que sou e possuo. Por que não me contou isso quando saímos do chalé? Teria acreditado em mim? Sequer acredita em mim agora? As garras de Tamlin se cravaram nos braços de sua cadeira. Por que deveria confiar em uma palavra do que diz? Vocês são mestres em flexionar a verdade em vantagem própria. Há quem diga que não é inteligente insultar um feérico na casa dele, disparou Tamlin. Há quem diga que você deveria se sentir grata por eu tê-la encontrado antes que qualquer um de meu povo reclamasse a dívida, por ter poupado sua vida e depois lhe oferecer a chance de viver com conforto. Disparei o olhar para meus pés, droga de sabedoria, e estava prestes a empurrar a cadeira para trás quando mãos invisíveis seguraram meus braços e me empurraram de volta para o assento. Não faça o que quer que esteja pretendendo, falou Tamlin. Fiquei imóvel quando a magia penetrou minhas narinas. Tentei me virar na cadeira, testando as amarras invisíveis.
Mas meus braços estavam presos e minhas costas pareciam pressionadas contra a madeira com tanta força que doía. Olhei para a faca ao lado do prato. Deveria ter pegado o objeto primeiro, ainda que fosse um esforço inútil. Vou dar um aviso, disse Tamlin baixinho demais. Apenas um, e depois é com você, humana. Não me importo se for morar em outro lugar de Prythian, mas se atravessar a muralha, se fugir, sua família não será mais assistida. As palavras eram como uma pedrada na cabeça. Se eu escapasse, se sequer tentasse fugir, poderia muito bem condenar minha família, mesmo que ousasse arriscar, mesmo que conseguisse alcançá-los, para onde os levaria? Não poderia esconder minhas irmãs em um navio. Depois que chegássemos a outro lugar, algum lugar seguro, não teríamos onde viver. Mas Tamlin usar o bem-estar de minha família contra mim, descartar a sobrevivência deles caso eu saísse da linha. Abri a boca, mas o grunhido de Tamlin chacoalhou os copos. Esse não é um bom acordo? E se fugir, talvez não tenha tanta sorte com quem quer que a busque em seguida. As garras do feérico deslizaram de volta para debaixo dos nós dos dedos. A comida não está enfeitiçada. Não contém drogas, e será sua própria culpa se desmaiar. Então, vai se sentar a esta mesa e comer, Feiré. E Lucien fará o possível para ser educado. Tamlin lançou um olhar contundente na direção de Lucien. O amigo deu de ombros. As amarras invisíveis se afrouxaram e encolhi o corpo quando bati com as mãos sob a mesa. As amarras em minhas pernas e no corpo permaneceram intactas. Um olhar para os olhos verdes incandescentes de Tamlin me disse o que eu queria saber. Hóspede ou não, eu não levantaria daquela mesa até que comesse alguma coisa. Pensaria na mudança súbita dos planos de fuga mais tarde. Agora, por enquanto, olhei para o garfo de prata e o peguei devagar. Eles ainda me observavam. Observavam cada movimento, o dilatar de minhas narinas quando cheirei a comida no prato. Nenhum odor metálico de magia. E feéricos não podiam mentir. Então, ele devia estar certo quanto à comida. Depois de garfar um pedaço de frango, mordiu. Foi difícil evitar gemer. Não comia algo tão bom havia anos. Mesmo as refeições que tínhamos antes da ruína eram pouco mais que cinzas em comparação àquilo. Comi o prato todo em silêncio, ciente demais dos grão-feéricos que observavam cada mordida, mas, quando estendi a mão para me servir de uma segunda porção de torta de chocolate, a comida desapareceu. Simplesmente sumiu, como se jamais tivesse existido, nem uma migalha restara. Engolindo em seco, apoiei o garfo para que eles não vissem minha mão começar a tremer. Mais uma garfada e você vai vomitar as tripas? Disse Tamlin, bebendo com gosto do cálice, e Lucien riu sentado na cadeira. As amarras que me seguravam se soltaram, permissão silenciosa para ir. Obrigada pela refeição, falei. Foi tudo em que consegui pensar. Não quer ficar para tomar vinho? Perguntou Lucien, com doce veneno. Apoiei as mãos na cadeira para me levantar. Estou cansada, gostaria de dormir. Faz algumas décadas desde que vi um de seu tipo, falou Lucien. Mas vocês humanos não mudam, então não acho que esteja errado ao perguntar por que acha nossa companhia tão desagradável, quando certamente os homens de onde vêm não são muito belos de se admirar. Do outro lado da mesa, Tamlin lançou um longo olhar de aviso ao emissário. Lucien o ignorou. Vocês são grão-feéricos? Falei, me contendo. Eu perguntaria por que sequer se deram o trabalho de me convidar ou de jantar comigo. Tola. Eu realmente já deveria ter sido morta 10 vezes. Lucien falou. Verdade. Mas permita-me. É uma fêmea humana, mas prefere comer carvão quente a se sentar aqui mais que o necessário. Ignorando isto, ele gesticulou para o olho de metal e para a cicatriz brutal no rosto. Não somos tão horríveis de se ver. Vaidade e arrogância típicas de feéricos. Sobre isso, ao menos, as lendas estavam certas. Guardei essa informação para o futuro. A não ser que tenha alguém em sua cidade. A não ser que haja uma fila de pretendes à porta de seu casebre que nos faça parecer vermes em comparação. Havia tanto desprezo ali que senti um pouco de satisfação ao dizer. Eu era próxima de um homem em minha cidade. Antes de aquele tratado me arrancar para longe, antes de se tornar claro que vocês podem fazer o que quiserem conosco e nós mal podemos revidar. Tamlin e Lucien trocaram olhares, mas foi Tamlin quem disse. Você está apaixonada por esse homem? Não, falei, o mais casualmente possível.
Não era mentira, mas, mesmo que sentisse qualquer coisa do tipo por Isaac, minha resposta seria igual. Já era ruim o suficiente que os grão-feéricos agora soubessem que minha família existia. Eu não precisava acrescentar Isaac à lista. De novo, aquela troca de olhares entre os dois machos. E você ama mais alguém? Falou Tamlin, com os dentes trincados. Uma risada saiu de dentro de mim com uma ponta de histeria. Não. Olhei de um para outro. Loucura. Aqueles seres letais, imortais, realmente não tinham nada melhor para fazer que aquilo? É isso mesmo que querem saber a meu respeito? Se acho que são mais bonitos que machos humanos, e se tenho um homem em casa? Para que perguntar isso se ficarei presa aqui pelo resto da vida? Um fio incandescente de ódio percorreu meus sentidos. Queríamos saber mais sobre você, pois ficará aqui por um bom tempo, explicou Tamlin, os lábios contraídos em uma linha fina. Mas é comum o orgulho de Lucien atravessar o caminho de suas boas maneiras. Tamlin suspirou, como se estivesse pronto para me dispensar, e falou: Vá descansar. Ambos estamos ocupados na maioria dos dias. Então, se precisar de alguma coisa, peça aos empregados. Eles a ajudarão. Por quê? Perguntei. Por que ser tão generoso? Lucien me olhou de um modo que sugeria que ele não fazia ideia também, considerando que eu havia assassinado o amigo deles. Mas Tamlin me encarou por um longo momento. Eu já costumo matar com muita frequência, respondeu Tamlin por fim, com um gesto dos ombros largos. E você é insignificante o bastante para não causar confusão nesta propriedade, a não ser que decida começar a nos matar. Um leve calor tomou minhas bochechas, meu pescoço. Insignificante. Sim, eu era insignificante para as vidas deles, o poder deles. Tão insignificante quanto os desenhos desbotados e lascados que havia pintado pelo chalé. Bem, falei sem me sentir nada agradecida. Obrigada. Tamlin deu um aceno distraído e indicou para que eu saísse. Estava dispensada, como a humana inferior que eu era. Lucien apoiou o queixo no punho e me deu um meio sorriso preguiçoso. Basta! Fiquei de pé e recuei até a porta. Dar-lhes as costas seria como dar as costas a um lobo, poupassem ou não minha vida. Os feéricos não disseram nada quando atravessei a porta. Um momento depois, a risada alta de Lucien ecoou nos corredores, seguida por um grunhido ríspido e cruel que o calou. Apesar de ter sido poupada, dormi muito mal naquela noite e a tranca na porta do quarto pareceu mais uma piada que qualquer outra coisa. Eu estava bem desperta antes do amanhecer, mas continuei encarando o teto decorado, observando a luz crescente escapar das cortinas, saboreando a suavidade do colchão de penas. Costumava sair do chalé com a primeira luz da manhã, embora minhas irmãs reclamassem toda manhã porque eu as acordava tão cedo. Se estivesse em casa, já teria entrado no bosque, sem desperdiçar um momento da preciosa luz do sol, ouvindo o canto sonolento dos poucos pássaros invernais. Em vez disso, aquele quarto e a casa além dele estavam em silêncio. A enorme cama era estranha e vazia. Eu estava acostumada com o calor dos corpos de minhas irmãs entrelaçados com o meu. Nesta, devia estar esticando as pernas e sorrindo pelo espaço extra. Ela provavelmente estava feliz, me imaginando na barriga de um feérico, provavelmente usando a notícia como uma chance de virar o centro das atenções entre os aldeões. Talvez a notícia os levasse a doar algumas coisas de segunda mão à minha família. Ou talvez Tamlin tivesse dado a ela dinheiro o suficiente, ou comida, ou o que quer que ele acreditasse consistir em cuidar deles, para durar o inverno todo. Ou talvez os aldeões se voltassem contra a minha família, por não quererem se associar a pessoas com laços com Prithian e a expulsaria da cidade. Enterrei o rosto no travesseiro, puxando os cobertores mais para o alto. Se Tamlin tinha de fato cuidado deles, se aqueles benefícios cessassem assim que eu cruzasse a muralha, minha família provavelmente se ressentiria, mais que comemoraria meu retorno. Seu cabelo está limpo. Um elogio patético. Imaginei que, se ele havia me convidado para morar ali para poupar minha vida, não devia ser completamente cruel. Talvez só estivesse tentando suavizar a aspereza de nosso primeiro encontro. Talvez houvesse algum jeito de persuadir Tamlin a encontrar alguma brecha, a conseguir que a magia regendo o tratado me poupasse. E se não houvesse um jeito, talvez houvesse alguém. Eu estava passando de um pensamento para outro, tentando entender a confusão quando a tranca da porta estalou e
Houve um guincho e um estampido. Me levantei às pressas para ver Alice caída no chão. O pedaço de corda que eu tinha feito das barras da cortina agora pendia solto de onde eu o havia prendido para acertar o rosto de alguém. Era o melhor que eu podia fazer com o que tinha. Desculpe, desculpe, balbuciei, saltando da cama, mas Alice já estava de pé, bufando para mim enquanto limpava o avental. Ela olhou para a corda que pendia da lâmpada. O que nas profundezas infinitas do caldeirão é? Não achei que ninguém entraria aqui tão cedo e pretendia tirar e... Alice me olhou de cima a baixo. Acha que um pedaço de corda estapeando meu rosto vai evitar que eu quebre seus ossos? Meu sangue gelou. Acha que terá algum efeito contra qualquer um de nós? Eu poderia continuar pedindo desculpas, não fosse pelo olhar de desprezo que ela me lançou. Cruzei os braços. Era um sinal de aviso para me dar tempo de correr, não uma armadilha. A Alice parecia pronta a cuspir em mim, mas então os atentos olhos castanhos se semicerraram. Também não pode correr mais que nós, menina. Eu sei, concordei, o coração se acalmando por fim. Mas pelo menos eu não enfrentaria a morte inconscientemente. Alice soltou uma risada. Meu senhor deu a palavra de que você poderia viver aqui. Viver, não morrer. Nós o obedeceremos. Alice avaliou o pedaço de corda pendurado. Mas precisava destruir aquelas cortinas lindas. Eu não queria. Tentei não o fazer, mas um leve sorriso repuxou meus lábios. Alice caminhou até o que restava das cortinas e as abriu, revelando um céu ainda violeta, pincelado com matizes de abóbora e magenta do sol que nascia. Desculpe, pedi de novo. Alice emitiu um estalo com a língua. Pelo menos está disposta a abrigar, menina. Preciso reconhecer isso. Abri a boca para falar, mas outra criada do sexo feminino, com uma máscara de pássaro, entrou carregando uma bandeja de café da manhã. Ela fez uma curta reverência de bom dia para mim. Apoiou a bandeja em uma pequena mesa ao lado da janela e depois sumiu na sala de banho anexa. O som de água correndo preencheu o quarto. Sentei à mesa e avaliei o mingau e os ovos com bacon. Bacon. De novo, comida muito semelhante à que comíamos do outro lado da muralha. Não sei por que esperava outra coisa. Alice me serviu uma xícara do que parecia e cheirava a chá. O que é este lugar? Perguntei a ela baixinho. Onde é este lugar? É seguro, e isso é tudo o que precisa saber, respondeu Alice, apoiando o bule de chá. Pelo menos a casa é. Se sair para xeretar a propriedade, fique atenta. Tudo bem, se ela não responderia aquilo. Tentei de novo. Com que tipo de feéricos eu deveria tomar cuidado? Todos eles, respondeu Alice. A proteção do mestre só vai até certo ponto. Eles vão caçá-la e matá-la apenas por ser humana, independentemente do que tenha feito com Andras. Outra resposta inútil. Ataquei o café da manhã e Alice foi para a sala de banho. Quando eu havia terminado de comer e me banhar, recusei a oferta de Alice e me vesti sozinha, com outra túnica exótica. Dessa vez de um roxo tão profundo que poderia ser preta. Desejei saber o nome da cor, mas a cataloguei mesmo assim. Calcei as botas marrons que tinha usado na noite anterior. E quando me sentei diante de uma penteadeira de mármore, deixando que Alice trançasse meus cabelos molhados, encolhi o corpo diante do reflexo no espelho. Não era agradável, mas não pela aparência em si. Embora meu nariz fosse relativamente reto, era a outra feição que eu havia herdado de minha mãe. Ainda me lembrava de como o nariz dela costumava se franzir com interesse fingido quando um de seus amigos, incrivelmente abastados, fazia alguma piada sem graça. Pelo menos eu tinha a boca suave de meu pai, embora ela tornasse ridículas minhas maçãs do rosto, proeminentes demais e as bochechas profundas. Não conseguia olhar para meus olhos levemente puxados para cima. Sabia que veria Nestá ou minha mãe me encarando de volta. Às vezes eu imaginava se era por isso que minha irmã me insultava com relação à minha aparência. Estava longe de ser feia, mas eu estampava tanto das pessoas que odiávamos e amávamos que isso era insuportável para Nesta. Para mim também. Apesar disso, imaginei que para Tamlin, para grão-feéricos acostumados com impecável beleza etérea, talvez tivesse sido difícil encontrar um elogio. Alice terminou minha trança e saltei do banco antes que ela conseguisse colocar nos meus cabelos florezinhas do cesto que trouxera. Eu teria honrado meu nome não fosse pelos efeitos da pobreza, mas jamais me importei muito com isso. A beleza não queria dizer nada na floresta. Quando perguntei a Alice o que deveria fazer então, a que eu deveria fazer com o restante de minha vida mortal, ela deu de ombros e sugeriu um passeio nos jardins.
Quase ri do quanto aquilo parecia frívolo, mas contive a língua. Seria tola de afastar potenciais aliados. Duvidei que Tamlin desse ouvidos a ela, e não poderia pressioná-la a respeito daquilo também, mas pelo menos um passeio fornecia a chance de ter alguma ideia dos arredores. E de se havia mais alguém que pudesse levar meu caso a Tamlin. Os corredores estavam silenciosos e vazios, o que era estranho para uma mansão tão grande. Haviam mencionado outros na noite anterior, mas não vi ou ouvi sinais deles. Uma brisa fragrante de jacinto, percebi. Se pelo menos viesse do pequeno jardim de Elan, flutuava pelos corredores, carregando consigo o canto de um pássaro que eu não ouviria em casa por meses, se é que já ouvira antes. Eu estava quase na grande escadaria quando reparei nas pinturas. Não tinha me permitido olhar de verdade no dia anterior, mas agora, no corredor vazio, sem ninguém para me ver, um lampejo de cor em meio a um fundo sombreado e sinistro que me fez parar. Uma revolução de cores e texturas que me impeliram a encarar a moldura dourada. Eu nunca tinha visto nada do tipo. É apenas uma natureza morta, disse parte de mim. E era um vaso de vidro verde, com uma variedade de flores pendendo sobre a borda estreita, botões e folhas de todas as formas, tamanhos e cores. Rosas, tulipas, hipoméias, ervas lancetas, flores de cenoura, peônias. Quanta técnica deve ter sido necessária para fazer com que parecessem tão vivas, mais do que vivas. Apenas um vaso de flores contra um fundo escuro, mas era mais que isso. As flores pareciam vibrantes com a própria luz, como se desafiassem as sombras reunidas em volta delas. Somente a maestria necessária para fazer o jarro de vidro conter aquela luz, refletir a luz com a água dentro, como se o vaso de fato tivesse peso sobre o pedestal de pedra. Incrível! Eu poderia encarar a pintura durante horas, e as incontáveis pinturas apenas naquele corredor poderiam ter ocupado todo o meu dia, mas jardim, planos. Mesmo assim, conforme prossegui, não pude negar que aquele lugar era muito mais civilizado que eu pensava. Pacífico até se eu estivesse disposta a admitir. Se os grão-feéricos fossem de fato mais gentis que as lendas e os boatos humanos me haviam levado a crer, então talvez convencer Alice de minha desgraça não seria tão difícil. Se eu conseguisse conquistar Alice, convencê-la de que o tratado estivera errado ao exigir tal pagamento de mim, ela poderia de fato descobrir se havia alguma coisa que me livrasse daquela dívida e... Você, disse alguém, e dei um salto para trás. À luz das portas de vidro abertas que davam para o jardim, a silhueta de uma imensa figura masculina estava diante de mim. Tamlin. Ele vestia aquelas roupas de guerreiro, o corte justo exibindo o corpo musculoso, e 3 facas simples se achavam embainhadas no baldrier, cada uma longa o bastante para me cortar tão facilmente quanto as garras ferais de Tamlin. Os cabelos louros estavam presos longe do rosto, revelando aquelas orelhas pontudas, e aquela máscara estranha, linda. "Aonde vai?" perguntou Tamlin, tão rispidamente que quase pareceu uma exigência. "Você..." Imaginei se ele sequer se lembrava de meu nome. Levou um momento para que eu reunisse força o bastante nas pernas, a fim de me levantar da posição quase agachada. "E bom dia!" Cumprimentei simplesmente. Pelo menos era uma saudação melhor que você. Disse que eu deveria passar meu tempo como eu quisesse. Não percebi que estava em prisão domiciliar. O maxilar de Tamlin se contraiu. "É claro que não está em prisão domiciliar." Mesmo conforme ele cuspiu as palavras, não pude ignorar a pura beleza masculina daquele maxilar forte, a riqueza da pele de bronzeado dourado. Tamlin devia ser bonito se algum dia tirasse aquela máscara. Quando percebeu que eu não iria responder, Tamlin exibiu os dentes no que pareceu uma tentativa de sorriso e falou: "Quer um tour?" "Não, obrigada", consegui dizer, ciente de cada movimento desconfortável do meu corpo conforme eu passava por ele. Tamlin se colocou em meu caminho, tão perto que ele decidiu recuar um passo. Fiquei sentado do lado de dentro a manhã inteira. Preciso de ar fresco. E você é insignificante o suficiente para não ser um incômodo. "Estou bem", falei, tentando desviar de Tamlin casualmente. "Você foi bastante generoso." Tentei parecer sincera. Ele esboçou um meio sorriso, não tão agradável, pois sem dúvida não estava acostumado a ouvir negativas. "Tem algum tipo de problema comigo?" "Não", respondi em voz baixa e atravessei as portas. Ele soltou um grunhido baixo.
Não vou matar você, Feire. Não quebro minhas promessas. Quase tropecei pelos degraus do jardim quando olhei por cima do ombro. Ele estava no alto das escadas, sólido e antigo como as pálidas pedras da mansão. Matar, mas não ferir. Essa é outra brecha? Uma que Lucien poderia usar contra mim ou qualquer outro aqui? Eles receberam ordens de sequer tocar em você. Mas ainda estou presa em seu reino por haver quebrado uma regra que eu não sabia que existia. Por que seu amigo estava no bosque naquele dia? Achei que o tratado bania seu povo de nossas terras. Tamlin apenas me encarou. Talvez tivesse ido longe demais, questionado demais. Talvez ele percebesse por que eu havia perguntado de verdade. Aquele tratado, respondeu Tamlin em voz baixa, não nos impede de fazer nada, exceto escravizar vocês. A muralha é um inconveniente. Se quiséssemos, poderíamos destruí-la e marchar, matando todos vocês. Meu sangue gelou. Podia ser forçada a viver em Prythian para sempre. Mas minha família? Perguntei baixinho. E você quer destruir a muralha? Ele me olhou de cima a baixo, como se decidisse se eu valia o esforço de explicar. Tamlin falou. Não tenho interesse nas terras mortais, embora não possa falar por meu povo. Mas ele ainda não tinha respondido à pergunta. Então, o que seu amigo estava fazendo lá? Tamlin ficou imóvel. Havia uma graciosidade tão sobrenatural, primitiva, até mesmo em sua respiração. Há uma doença nestas terras, por toda Prythian, há quase 50 anos agora. É por isso que esta casa e estas terras estão tão vazias. A maioria partiu. Tamlin falou devagar, com cuidado, como se admitir aquilo para um humano fosse um esforço. A praga se espalha devagar, mas faz a magia agir, de modo estranho. Meus próprios poderes diminuíram devido a ela. Essas máscaras, Tamlin bateu na máscara, são o resultado de um surto que ocorreu durante um baile de máscaras há 49 anos. Mesmo agora, não conseguimos tirá-las. Pisquei, presos em máscaras. Havia quase 50 anos. Eu teria ficado louca, teria arrancado a pele do rosto. Eu não usava máscara na forma animal, nem seu amigo. A praga é cruel assim. Viver como animal ou viver com a máscara. Que tipo de doença é? Não é uma doença, uma peste ou enfermidade. Está concentrada apenas na magia, naqueles que moram em Prythian. Andras estava do outro lado da muralha naquele dia porque eu o mandara procurar uma cura. Ela pode afetar humanos? Meu estômago se revirou. Vai se alastrar para além da muralha? Sim, falou Tamlin. Ah, uma chance de afetar mortais e seu território. Mais que isso, não sei. Ela se move devagar e seu povo está seguro por enquanto. Há décadas que ela não progride. A magia parece ter se estabilizado, embora tenha enfraquecido. O fato de ele fazer tantas revelações significava muito a respeito de como Tamlin imaginava meu futuro. Eu jamais voltaria para casa. Jamais encontraria outro humano para o qual poderia contar aquela fraqueza secreta. Uma mercenária me contou que acreditava que feéricos poderiam estar pensando em atacar. Isso tem alguma relação? Um leve sorriso, talvez meio surpreso. Não sei, costuma falar com mercenários? Henriette Corpo. Falo com quem quer que se dê o trabalho de me dizer algo de útil. Tamlin endireitou o corpo e foi apenas a promessa de não me matar que evitou que eu encolhesse o meu. Então, Tamlin girou os ombros como que afastando a irritação. A armadilha que montou em seu quarto era para mim? Puxei ar entre os dentes trincados. Pode me culpar caso fosse? Eu posso assumir uma forma animal, mas sou civilizado, Feire. Então, ele se lembrava, sim, de meu nome, pelo menos. Mas fiz questão de olhar para as mãos de Tamlin, para as pontas afiadas como lâminas daquelas garras curvas, despontando da pele bronzeada. Ao reparar que eu encarava, Tamlin levou as mãos às costas. Ele falou rispidamente. Vejo você no jantar. Não foi um pedido? Mas mesmo assim, assenti quando passei entre as cercas vivas, sem me importar aonde iria. Apenas me importava o fato de que ele ficaria bem para trás. Uma doença nas terras deles, afetando a magia, drenando-a dos feéricos. Uma praga mágica que poderia, um dia, se espalhar para o mundo humano. Depois de tantos séculos sem magia, estaríamos indefesos contra ela, contra o que ela pudesse fazer com humanos. Imaginei se algum dos grão-feéricos se daria o trabalho de avisar meu povo. Não levei muito tempo para descobrir. Capítulo 8.
Fingi passear pelos jardins exóticos e silenciosos enquanto marcava mentalmente os caminhos e os bons esconderijos, caso precisasse deles. Tamlin pegara minhas armas, e eu não era tão burra a ponto de torcer para encontrar ali um freixo do qual pudesse fazer uma arma. Mas o boldrier feérico estava carregado de facas. Devia haver um arsenal em algum lugar da propriedade. E se não houvesse, eu encontraria outra arma. Roubaria se precisasse, só por via das dúvidas. Durante uma inspeção na noite anterior, descobri que minha janela não tinha tranca. Sair e descer pelas trepadeiras não seria nada difícil. Eu havia subido em árvores o suficiente para não me incomodar com a altura. Não que eu planejasse escapar, mas era bom saber, pelo menos, como poderia fazê-lo caso me sentisse desesperada o bastante para arriscar. Eu não duvidava da afirmação de Tamlin de que o resto de Prythian era mortal para um humano. E se havia mesmo uma praga naquelas terras, eu estava melhor ali por enquanto. Mas não aceitaria. Não podia simplesmente aceitar que deveria ficar ali para sempre, mesmo com minha família sendo assistida. Não sem tentar encontrar alguém que pudesse levar meu caso a Tamlin. Embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse, se você tiver coragem, disse Alice para mim no dia anterior. Roí as unhas curtas enquanto caminhava, considerando cada plano e armadilha possíveis. Nunca fora muito boa com palavras. Jamais aprendi o jogo de guerra social, no qual minha mãe e minhas irmãs eram tão habilidosas, mas eu não era tão ruim quando vendia peles no mercado da aldeia. Então, talvez eu buscasse o emissário de Tamlin, mesmo que ele me detestasse. Lucien, obviamente, tinha pouco interesse em minha estadia ali. Ele sugeriu me matar. Talvez ficasse ansioso para me enviar de volta, para persuadir Tamlin a encontrar outra forma de cumprir o tratado, se é que havia uma. Segui na direção de um banco em um recuo cheio de dedaleiras, quando o som de passos sobre cascalho preencheu o ar. 2 pares de pés leves e ágeis. Estiquei o corpo, olhando pelo caminho de onde tinha vindo, mas o caminho estava vazio. Eu me detive no limite de um campo aberto de ranúnculos murchos. O vibrante campo verde e amarelo estava deserto. Atrás de mim se erguia uma macieira brava toda retorcida e gloriosamente florida. As pétalas das flores cobriam o banco sombreado no qual eu estivera prestes a me sentar. Uma brisa fez os galhos farfalharem, uma cachoeira de pétalas brancas flutuou para baixo, como neve. Continuei verificando o jardim, o campo, com muita, muita atenção, observando e ouvindo em busca dos sons daqueles 2 pares de pés. Não havia nada na árvore ou atrás dela. Uma sensação de formigamento percorreu minha espinha. Eu tinha passado tempo o bastante no bosque para confiar em meus instintos. Alguém estava atrás de mim. Talvez 2 pessoas. Um leve farejar e uma risada baixa soaram perto, e meu coração saltou para a garganta. Lancei um olhar cuidadoso por cima do ombro, mas só pude ver uma luz prateada e brilhante que lampejou no canto de meu campo visual. Precisava me virar, precisava enfrentar. O cascalho estalou mais perto agora. O brilho no canto de meu olho ficou maior, separando-se em 2 figuras pequenas, não maiores que minha cintura. Minhas mãos se fecharam em punhos. Feire! A voz de Alice atravessou o jardim e dei um salto de espanto quando ela me chamou de novo. Feire! Almoço! Gritou Alice. Eu me virei, um grito se formando em meus lábios para alertar Alice do que quer que estivesse atrás de mim. Mas as coisas brilhantes tinham sumido junto às farejadas e às risadas, e me vi diante de uma estátua erodida de 2 cordeiros felizes e saltitantes. Esfreguei o pescoço. Alice me chamou de novo, e inspirei e estremeci conforme voltei para a mansão. Mas mesmo enquanto caminhava entre as cercas vivas, cuidadosamente refazendo meus passos até a casa, não conseguia afastar a sensação arrepiante de que alguém ainda me observava, curioso e querendo brincar. Roubei uma faca do jantar naquela noite, apenas para ter algo, qualquer coisa, com que me defender. No fim das contas, o jantar era a única refeição para a qual eu estava convidada, o que não era problema. 3 refeições por dia com Tamlin e Lucien teriam sido uma tortura. Eu até poderia suportar uma hora sentada à mesa elegante dos feéricos, se isso os fizesse pensar que eu era dócil e não tinha planos de mudar meu destino. Enquanto Lucien tagarelava com Tamlin sobre algum defeito do olho mágico e entalhado que realmente permitia que ele enxergasse, enfiei a faca dentro da manga da túnica. Meu coração bateu tão rápido que achei que eles conseguiriam ouvir.
Mas Lucien continuou e a concentração de Tamlin permaneceu no cortesão. Imaginei que deveria sentir pena deles, pelas máscaras que eram obrigados a usar, pela praga que havia infectado sua magia e seu povo. Mas quanto menos interagisse, melhor, principalmente enquanto Lucien parecia achar tudo o que eu dizia comicamente humano e deselegante. Reagir com irritação contra ele não ajudaria meus planos. Teria de percorrer um caminho íngreme até conquistar as graças de Lucien somente pelo fato de que eu estava viva, enquanto o amigo dele, não. Eu precisaria lidar com Lucien sozinha ou arriscar levantar as suspeitas de Tamlin cedo demais. Depois que eu havia comido o máximo que poderia sem me sentir enjoada, observei os dois. Os cabelos ruivos de Lucien brilhavam à luz da lareira, e as joias no cabo de sua espada brilhavam. A lâmina ornamentada era tão diferente do bouldrier de facas ainda preso ao peito de Tamlin. Mas não havia ninguém ali contra quem usar uma espada. E embora ela fosse incrustada de joias e filigranada, era grande o bastante para ser mais que decoração. Talvez tivesse algo a ver com aquelas coisas invisíveis no jardim. Talvez ele tivesse perdido o olho e ganhado aquela cicatriz em batalha. Meu sangue gelou ao pensar naquilo. Alice tinha dito que a casa era segura, mas me avisou para ficar esperta. O que poderia estar espreitando além da casa? Ou o que poderia usar meus sentidos humanos contra mim? Até que ponto a ordem de Tamlin de não me ferir ou matar se estendia? Que tipo de autoridade possuía? Lucien parou e vi que sorria maliciosamente para mim, o que deixava sua cicatriz ainda mais brutal. Estava admirando minha espada ou apenas considerando me matar, Feira? É claro que não, falei, baixinho, e olhei para Tamlin. As manchas douradas nos olhos dele brilhavam, mesmo do outro lado da mesa. Meu coração batia forte. Será que, de alguma forma, tinha me ouvido pegar a faca, o sussurro do metal sobre a madeira? Eu me obriguei a olhar de novo para Lucien. O sorriso preguiçoso e provocante de Lucien ainda estava ali. Agir de modo civilizado, comportar-me, possivelmente conquistá-lo para minha causa. Eu poderia fazer isso. Tamlin quebrou o silêncio. Fer gosta de caçar. Não gosto de caçar. Provavelmente deveria ter usado um tom mais educado, mas continuei. Eu caçava por necessidade. E como soube disso? O olhar de Tamlin era direto, reflexivo. Você tinha um arco e flechas em sua casa. Fiquei imaginando se ele quase não falara casebre. Quando vi as mãos de seu pai, soube que não era ele quem os usava. Tamlin indicou minhas mãos cheias de cicatrizes e calos. Você contou a ele sobre o racionamento da carne e o dinheiro das peles. Feéricos podem ser muitas coisas, mas não somos burros, a não ser que suas lendas ridículas também nos retratem assim. Embora eu jamais tivesse deixado que as palavras cruéis das crianças da aldeia sobre a ruína da riqueza de meu pai me afetassem, Elaine frequentemente voltava para casa aos prantos, e nesta, furiosa e com as costas empertigadas. Ridícula, insignificante. Era assim que Tamlin, que eles, me viam. Não devia ter me afetado, eu deveria ter mais orgulho. Mas aqueles feéricos, imortais e inconsequentes, com tanta comida que poderiam alimentar minha aldeia durante 1 ano em apenas dias, de alguma forma reduziam meu orgulho a farpas. Encarei as migalhas de pão e as sobras de molho no prato dourado. Se estivesse em casa, teria lambido o prato até que ficasse limpo, desesperada por qualquer porção extra de nutrientes. E os pratos? Eu poderia comprar um conjunto de cavalos, um arado e um campo com apenas um deles. A opulência daquele lugar me enojava tanto quanto minha rápida adaptação ao mesmo. Lucien pigarreou. Quantos anos tem mesmo? 19. Agradável, civilizada. Lucien emitiu um tsk. Tão jovem e tão séria. E já uma assassina habilidosa. Fechei as mãos em punhos, mas inspirei profunda e longamente. Dócil, tranquila, domada. Eu tinha feito uma promessa à minha mãe e a cumpriria. A assistência de Tamlin à minha família não era o mesmo que minha assistência a ela. Aquele sonho selvagem e pequeno ainda poderia acontecer. Minhas irmãs bem casadas e uma vida inteira com meu pai, com comida o bastante para os dois e tempo o suficiente para pintar um pouco. Ou talvez aprender o que eu quisesse. Ainda poderia acontecer, em uma terra distante, talvez, se algum dia eu me livrasse daquele acordo e me permitissem ir embora. Eu ainda poderia me agarrar àquele retalho de sonho, embora aqueles grão-feéricos provavelmente rissem de como era tipicamente humano pensar tão pequeno, querer tão pouco.
No entanto, qualquer fração de informação poderia ajudar, e, se eu mostrasse interesse neles, talvez passassem a gostar de mim. Será que aquilo era outra armadilha no bosque? Então falei. Então é isso que vocês fazem da vida? Poupam humanos do tratado e comem refeições requintadas? Olhei diretamente para o Baudrier de Tamlin, as roupas de guerreiro, a espada de Lucien. Lucien deu um risinho. Também dançamos com os espíritos sob a lua cheia e roubamos bebês humanos do berço para substituí-los por bebês feéricos. Sua... interrompeu Tamlin, a voz baixa, mais grave. Sua mãe não contou nada sobre nós? Tamborilei na mesa com o indicador, cravando as unhas curtas na madeira. Minha mãe não tinha tempo de me contar histórias. Eu podia revelar pelo menos essa parte de meu passado. Lucien, pelo menos uma vez, não riu. Depois de uma pausa significativa, Tamlin perguntou: Como ela morreu? Quando ergui as sobrancelhas, ele acrescentou, um pouco mais baixo: Não vi sinais de uma mulher mais velha em sua casa. Predador ou não, eu não precisava de sua piedade, mas respondi: Tifo, quando eu tinha 8 anos. Levantei da cadeira para ir embora. Fair, disse Tamlin, e virei um pouco o corpo. Um músculo se contraiu na bochecha dele. Lucien encarou cada um de nós. Aquele olho de metal se movendo, mas ficou em silêncio. Então, Tamlin balançou a cabeça, com um movimento que foi mais animal que qualquer coisa, e murmurou: Sinto muito por sua perda. Tentei evitar uma careta quando virei e saí. Não queria ou precisava de suas condolências. Não por minha mãe, não quando eu não sentia falta dela havia anos. Que Tamlin me achasse uma humana grosseira e inculta, que não merecia seus cuidados atenciosos. Seria melhor que eu persuadisse Lucien a falar com Tamlin a meu favor. E logo, antes que qualquer dos outros que eles haviam mencionado surgissem, ou aquela tal praga se espalhasse. No dia seguinte, eu falaria com ele então, testaria um pouco. Em meu quarto, encontrei uma pequena sacola no armário e nela coloquei um conjunto sobressalente de roupas, junto da faca roubada. Era uma lâmina sofrível, mas uma faca era melhor que nada, apenas para o caso de eu algum dia poder partir e precisar sair sem aviso. Apenas para o caso. Capítulo 9. Na manhã seguinte, enquanto Alice e a outra criada preparavam meu banho, contemplei o plano. Tamlin mencionara que Lucien e ele tinham vários deveres, e exceto pelo esbarrão do dia anterior, eu não vira nenhum dos dois por perto. Então, localizar Lucien, sozinho, seria a primeira ordem do dia. Uma pergunta casual para Alice a fez revelar que Lucien devia estar na patrulha da fronteira naquele dia, e estaria nos estábulos, preparando-se para partir. Assim que me vesti, assim que as criadas se foram, corri do quarto, rezando para não estar atrasada demais para encontrar Lucien sozinho. Eu estava a meio caminho dos jardins, na direção das construções que vira no dia anterior, quando Tamlin disse, atrás de mim: Nenhuma armadilha hoje? Congelei no meio do caminho e olhei por cima do ombro. Ele estava a poucos metros. Como tinha se aproximado tão silenciosamente no cascalho? Destreza feérica, sem dúvida. Forcei tranquilidade para minhas veias, minha mente. Falei o mais educadamente possível. Você disse que eu estava segura aqui. Então dei ouvidos a você. Os olhos de Tamlin se semicerraram levemente, mas ele estampou o que imaginei ser a tentativa de um sorriso agradável. Meu trabalho da manhã foi postergado, respondeu Tamlin. De fato, ele não vestia a túnica de sempre, não usava o baudrier, e as mangas da camisa branca tinham sido puxadas até os cotovelos para revelar antebraços bronzeados, definidos por músculos. Se quiser dar uma volta pela propriedade, se estiver interessada em sua nova residência, posso levá-la. De novo, aquele esforço para ser acolhedor, mesmo quando cada palavra parecia feri-lo. Talvez ele pudesse, em algum momento, se deixar levar por Lucien. E até então? Até que ponto eu poderia fazer o que quisesse, se ele estava tendo tanto trabalho para fazer seu povo jurar não me ferir, para me proteger do tratado? Dei um sorriso inexpressivo e falei: Eu preferiria passar o dia de hoje sozinha, acho. Mas obrigada pela oferta. Tamlin ficou tenso. E quanto a... Não, obrigada. Interrompi, um pouco impressionada com minha audácia. Mas precisava encontrar Lucien sozinho. Precisava sondá-lo. Ele já poderia ter partido. Tamlin fechou as mãos em punhos, como se lutasse contra as garras que queriam irromper.
Mas ele não me repreendeu, não fez nada a não ser caminhar de volta para a casa sem dar mais uma palavra. Eu poderia ter ficado intrigada, caso não planejasse, em algum momento, deixar aquele lugar. Em breve, com sorte, Tamlin não seria mais meu problema. Corri para os estábulos guardando a informação. Talvez um dia, se eu fosse libertada, se houvesse um oceano e anos entre nós, eu lembraria e imaginaria por que ele havia se incomodado. Tentei não parecer ansiosa demais, ofegante demais quando finalmente cheguei aos lindos estábulos pintados. Não me surpreendeu que os cavalariços usassem, todos, máscaras de cavalo. Por eles, senti uma pontada de pena pelo que a praga provocara, pelas ridículas máscaras que agora precisavam usar, até que alguém pudesse descobrir como desfazer a magia que as colava aos rostos. Mas nenhum dos empregados do estábulo olhou para mim, porque eu não valia a pena ou porque eles também se ressentiam de meu papel na morte de Andras. Qualquer tentativa de parecer casual foi pelos ares quando finalmente encontrei Lucien montado em um cavalo preto, sorrindo para mim com os dentes brancos demais. Bom dia, Feira! Tentei esconder a rigidez dos ombros, tentei sorrir um pouco. Vai montar? Ou está apenas reconsiderando a oferta de Tamlin de morar conosco? Tentei me lembrar das palavras em que tinha pensado mais cedo, as palavras para conquistá-lo, mas Lucien riu, e não de forma agradável. Vamos lá! Vou patrulhar o bosque ao sul hoje, e estou curioso com relação às habilidades que usou para abater meu amigo, acidentalmente ou não. Faz um tempo desde que encontro um humano, ainda mais um assassino de feéricos. Me acompanha em uma caçada. Perfeito. Pelo menos parte daquilo tinha ido bem, mesmo que parecesse tão divertido quanto encarar um urso dentro da toca. Não consegui parecer tão ansiosa, no entanto. Então me desviei para que um dos cavalariços passasse. Ele se moveu com uma suavidade fluida, como todos ali. E não me olhou também, nenhuma pista do que ele pensava sobre ter uma assassina de feéricos no estábulo. Mas meu tipo de caça não podia ser feito no dorso de um cavalo. O meu consistia em perseguição cuidadosa e armadilhas e ciladas bem armadas. Eu não sabia como perseguir do alto de um cavalo. Lucien tinha aceitado uma aljava de flechas do cavalariço, que retornara com um aceno de agradecimento. Ele sorriu de uma forma que não combinava com o olho de metal, ou o vermelho. Nenhuma flecha de freixo hoje, infelizmente. Contraí o maxilar para evitar que uma réplica saltasse de minha língua. Tamlin dera a palavra de que nenhum dos outros deveria me tocar, e como feéricos não podiam mentir, imaginei que isso me deixava a salvo de Lucien, até certo ponto. Mas se ele não podia me ferir, eu não podia imaginar por que me convidaria para acompanhá-lo, exceto para debochar de mim como pudesse. Talvez estivesse mesmo entediado. Melhor para mim. Então dei de ombros. Bem, imagino que eu já esteja vestida para uma caçada? Perfeito, disse Lucien, o olho metálico reluzindo à luz do sol que penetrava pelas portas abertas do estábulo. Rezei para que Tamlin não entrasse por elas. Rezei para que ele não decidisse montar sozinho e nos pegasse ali. Vamos então! Falei, e Lucien gesticulou para que os cavalariços preparassem um cavalo. Eu me recostei a uma parede de madeira enquanto esperava, atenta à porta, esperando por sinais de Tamlin, e ofereci minhas respostas inexpressivas às observações de Lucien sobre o tempo. Felizmente, eu estava logo montada em uma égua branca, cavalgando com Lucien pelo bosque tomado pela primavera. Mantive uma distância saudável do feérico com máscara de raposa no caminho amplo, esperando que aquele olho não pudesse ver através da parte de trás da cabeça. A ideia não era muito tranquilizadora, e então a afastei, junto à parte de mim que se maravilhava pelo modo como o sol iluminava as folhas e os aglomerados de açafrão, que cresciam em clarões de púrpura vibrante contra o marrom e o verde da terra. Aquelas eram coisas que não eram necessárias a meus planos, detalhes inúteis que apenas bloqueavam todo o resto, o formato e a inclinação do caminho, que árvores seriam boas para subir, sons de fontes de água próximas. Essas coisas poderiam me ajudar a sobreviver se eu precisasse. Mas, como o restante da propriedade, a floresta estava totalmente vazia. Não havia nenhum sinal de feéricos ou de qualquer grão feérico perambulando. Melhor assim. Bem, você certamente conhece a parte silenciosa da caçada, comentou Lucien, se detendo para cavalgar ao meu lado. Era melhor mesmo que ele fosse até mim, em vez de eu parecer ansiosa demais, amigável demais.
Ajustei o peso da alça da aljava contra o peito e depois passei o dedo pela curva lisa do arco de teixo no meu colo. O arco era maior que aquele que eu usava em casa, as flechas eram mais pesadas e as pontas mais grossas. Eu provavelmente erraria qualquer alvo encontrado até me acostumar ao peso e ao equilíbrio do arco. 5 anos antes, eu tinha usado as últimas moedas de meu pai, de nossa antiga fortuna, para comprar o arco e as flechas. Desde então, guardava uma pequena quantia todo mês para flechas e cordas sobressalentes. Então, insistiu Lucien, nenhuma caça boa o bastante para você abater? Passamos por muitos esquilos e pássaros. O dossel de vegetação projetava sombras na máscara de raposa, luz, escuridão e metal reluzente. Você parece já ter comido o suficiente à mesa para que eu some algo a ela, principalmente quando há sempre tantas sobras. Duvidei que esquilo fosse bom bastante para sua dieta. Lucien deu um riso de escárnio, mas não disse mais nada quando passamos sob um lilás florescente, os cones roxos pendendo baixo o suficiente para roçar minha bochecha, como dedos frios e aveludados. A pungente fragrância adocicada permaneceu em meu nariz mesmo depois que passamos. Isso não é útil, disse a mim mesma, embora os arbustos espessos além da planta seriam um bom esconderijo se eu precisasse de um. Você disse que era um emissário de Tumlin? Arrisquei. Emissários costumam patrulhar a propriedade? Uma pergunta casual e desinteressada. Lucien emitiu um estalo com a língua. Sou emissário de Tumlin para ofícios formais, mas este era o turno de Andras. Então, alguém precisava preenchê-lo. Engoli em seco. Andras tinha um lugar ali e amigos ali. Ele não fora apenas um feérico sem nome e sem rosto. Sem dúvida sentiam mais falta dele que de mim. Desculpe-me, falei, e com sinceridade. Eu não sabia o que ele significava para todos vocês. Lucien deu de ombros. Foi o que Tumlin disse, e por isso ele a trouxe aqui. Ou talvez você tenha parecido tão patética naqueles retalhos que ele sentiu pena. Eu não teria vindo se soubesse que usaria este passeio como desculpa para me insultar. Ellis mencionou que Lucien precisava de alguém que o enfrentasse. Bem fácil. Lucien riu com desprezo. Desculpe-me, Fere. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso por aquele pedido de desculpas caso não soubesse que ele não podia mentir. O que tornava o pedido sincero, eu não conseguia dizer. Então, disse Lucien, quando começará a tentativa de me persuadir a implorar que Tumlin encontre uma forma de libertá-la das regras do tratado. Tentei não me sobressaltar. O quê? Foi por isso que concordou em vir até aqui, não foi? Por que apareceu nos estábulos exatamente quando eu estava partindo? Lucien me olhou de esguelha, com aquele olho vermelho. Sinceramente, estou impressionado e lisonjeado por você achar que tenho tal influência sobre Tumlin. Eu não revelaria minha cartada. Ainda não. Do que está falando? A cabeça inclinada de Lucien foi resposta suficiente. Ele riu e falou. Antes que desperdice seu precioso e parco fôlego humano, deixe-me explicar 2 coisas. Uma, se fosse por mim, você teria partido, então não seria preciso que você me convencesse de nada. 2, não pode ser do meu jeito, porque não há alternativa para o que o tratado exige. Não há outra brecha. Mas deve haver alguma coisa... admiro sua coragem, Feyre, de verdade. Ou talvez seja estupidez. Mas como Tam não quer matá-la, o que foi minha primeira opção está presa aqui. A não ser que queira ganhar a vida sozinha em Pryton, o que... Lucien me olhou de cima a baixo. Não aconselho. Não, eu não poderia simplesmente ficar ali para sempre, até morrer. Talvez houvesse outra forma ou outra pessoa que pudesse encontrar uma saída. Controlei a respiração irregular, afastando os pensamentos de pânico e depressão. Mas foi um bravo esforço, disse Lucien com um risinho. Não me dei o trabalho de esconder meu olhar de irritação. Cavalgamos em silêncio, e além de alguns pássaros e esquilos, não vi nada, não ouvi nada fora do comum. Depois de alguns minutos, acalmei os pensamentos revoltados e disse: Onde está o resto da corte de Tumlin? Realmente fugiram todos dessa praga sobre a magia? Como você sabe sobre a corte? Perguntou Lucien, tão rapidamente que percebi que ele achava que eu queria dizer outra coisa. Mantive o rosto inexpressivo. É comum que propriedades tenham emissários? E criados, Tilham. Não foi por isso que os fez usar máscaras de pássaros para aquela festa? Lucien fez uma expressão de raiva e sua cicatriz se esticou.
Cada um de nós escolheu o que usar naquela noite para honrar os dons de transfiguração de Tamlin. Os criados também, mas agora, se tivéssemos escolha, as arrancaríamos com as mãos, rebateu Lucien, puxando a própria máscara. Ela não se moveu. O que aconteceu para que a magia agisse assim? Lucien soltou uma risada áspera. Algo foi enviado das cloacas do inferno, disse ele, e depois olhou em volta e xingou. Eu não deveria ter dito isso. Se ela soubesse... Quem? A cor sumira da pele bronzeada de Lucien. Ele passou a mão pelo cabelo. Não importa, respondeu o feérico e inspirou fundo. Quanto menos souber, melhor. Tam pode não achar problemático contar a você sobre a praga, mas eu não duvidaria que um humano fosse capaz de vender a informação a quem pagar o maior preço. Fervilhei de ódio, mas o pouco de informação que Lucien tinha dito faiscava diante de mim como joias brilhantes. Uma ela que assustava Lucien o suficiente para fazer com que ele se preocupasse, para deixá-lo com medo que alguém estivesse ouvindo, espionando, monitorando seu comportamento. Mesmo ali fora, avaliei as sombras entre as árvores, mas não vi nada. Prithian era governada por 7 grão-senhores. Talvez essa da fosse quem quer que governasse aquele território, se não um grão-senhor, uma grã-senhora. Se é que era possível. Quantos anos tem? Perguntei, esperando que ele continuasse divulgando mais informações úteis. Sou velho, respondeu Lucien. Ele avaliou a vegetação, mas tive a sensação de que os olhos agitados do feérico não estavam procurando caça. Seus ombros estavam tensos demais. Que tipo de poderes você tem? Pode mudar de forma como Tamlin? Lucien suspirou, olhando para o céu antes de refletir, cauteloso, aquele olho de metal se semicerrando com concentração determinada. Está tentando descobrir minha fraqueza para poder... Olhei para ele com raiva. Tudo bem. Não posso mudar de forma. Só Tam pode. Mas seu amigo, ele apareceu como um lobo. A não ser que aquela fosse a... Não. Andras era grão feérico também. Tam pode nos transfigurar em outras formas se preciso. Ele guarda isso apenas para as sentinelas, no entanto. Quando Andras cruzou a muralha, Tam o transformou em lobo. Assim ele não seria descoberto como feérico. Embora o tamanho provavelmente fosse indicação suficiente. Um estremecimento percorreu minha espinha, tão violento que não reconheci o olhar incandescente de raiva que Lucien lançou em minha direção. Não tive coragem de perguntar se Tamlin poderia me transfigurar. Enfim, continuou Lucien, os grão-feéricos não têm poderes específicos, como os feéricos menores. Não tenho uma afinidade de nascença, se é o que está perguntando. Não limpo tudo à vista ou atraio mortais para uma morte por afogamento, ou dou respostas a quaisquer perguntas que você possa ter se me prender. Simplesmente existimos para governar. Virei para o outro lado para que ele não visse quando revirei os olhos. Imagino que, se eu fosse uma de vocês, faria parte dos feéricos e não dos grão-feéricos. Um feérico inferior como Alice, servindo vocês de 4? Ele não respondeu, o que significava sim. Com aquela arrogância, não era surpresa que Lucien achasse repugnante minha presença como substituta de seu amigo. E como já deveria me odiar para sempre, pois frustrara meus planos antes que eles sequer começassem, perguntei. Como conseguiu essa cicatriz? Lucien exibiu uma expressão irritada. Não fiquei de boca fechada quando deveria e fui punido por isso. Tamlin fez isso com você? Pelo caldeirão, não. Ele não estava lá. Mas conseguiu o olho substituto para mim depois. Mais respostas que não eram respostas. Então, há feéricos que realmente respondem a qualquer pergunta se você os prender? Talvez soubessem como me libertar dos termos do tratado. Sim, respondeu Lucien, contendo-se. Os Suriel, mas são velhos e cruéis, e não valem o perigo de sair para encontrá-los. E, se você for burra o bastante para continuar parecendo tão intrigada, vou ficar muito desconfiado e dizer a Tam que a mantenha em prisão domiciliar. Embora eu suponha que você faria por merecer se fosse, de fato, burra o suficiente para caçar um Suriel. Eles deveriam estar próximos, então, se Lucien estava tão preocupado. Ele virou a cabeça para a direita, ouvindo, o olho rangendo baixinho. Os pelos de meu pescoço se arrepiaram e saquei o arco em 1 segundo, apontando na direção para a qual Lucien olhava. Baixe esse arco, sussurrou ele, a voz grave e áspera. Abaixe a porcaria do arco, humana, e olhe para a frente. Fiz conforme pedido, os pelos em meus braços se arrepiando quando algo farfalhou a vegetação.
Não reaja, disse Lucien, forçando o olhar adiante também, o olho de metal ficando imóvel e silencioso. Não importa o que sinta ou veja, não reaja. Não olhe, apenas encare adiante. Comecei a tremer, segurando as rédeas nas mãos suadas. Poderia ter imaginado se aquilo se tratava de alguma piada ruim, mas o rosto de Lucien tinha ficado muito, muito pálido. As orelhas de nossos cavalos se abaixaram, mas eles continuaram caminhando como se também tivessem entendido o comando de Lucien. Então senti. Está gostando da leitura? Se inscreva no canal para receber as notificações de novas partes.